Então, olá, boa tarde a todos. Sou Mariana Gutierrez, fisioterapeuta aí da casa, e hoje eu vou trazer para vocês essa discussão de um artigo científico que tem como título A Fragilidade e os Efeitos de uma Intervenção Multidomínio entre Pacientes Idosos internados com insuficiência cardíaca descompensada. Então, para introduzir o artigo, eu vou começar falando sobre a fragilidade, que vai ser um tema bem falado durante a discussão. Então, a fragilidade é essa síndrome complexa de declínio acelerado que acaba atrapalhando aí na reserva fisiológica por conta do envelhecimento. Ela vai resultar em uma maior suscetibilidade a agentes estressores e é bastante comum nos pacientes idosos hospitalizados com IC, insuficiência cardíaca. Então, ela está bem relacionada aí com um pior status funcional, uma baixa qualidade de vida e um alto risco de eventos adversos. Vou falar um pouquinho também agora na introdução sobre a insuficiência cardíaca, que é um tema que vai ser bastante falado durante a apresentação. Então, só para introduzir de uma maneira bem breve, a insuficiência cardíaca vai ser essa síndrome complexa que vai ocorrer uma incapacidade do coração de bombear o sangue para atender as demandas metabólicas e fazê-la com altas pressões de enchimento. Pode ocorrer por alterações estruturais ou funcionais cardíacas e é caracterizada aí por sinais e sintomas típicos que vão reduzir o débito cardíaco e ou as elevadas pressões aí de enchimento, tanto no repouso quanto no esforço, dependendo aí da evolução. E aí, nessa imagem aqui, a gente consegue ver um exemplo só de insuficiência cardíaca. Então, aqui à direita a gente tem um coração saudável, à esquerda um coração com insuficiência cardíaca e especificamente aqui nessa imagem com uma insuficiência do lado direito do coração. E aí o artigo, então, ele traz uma hipótese para a gente, que é a seguinte: então, a fragilidade basal, ela interfere nos benefícios da intervenção de reabilitação física entre os pacientes idosos com insuficiência cardíaca aguda descompensada? E essa vai ser a pergunta que vai ser pensada aí durante toda a discussão. Então, iniciando aí com os objetivos do artigo, então, ele é dividido em aproximadamente 3 objetivos principais. Então, no primário, ele vai avaliar se a intervenção de reabilitação em pacientes idosos internados com insuficiência cardíaca descompensada vai melhorar a função física com base no SPPB, que é o Short Physical Performance Battery, uma escala de avaliação, né, um teste funcional, que vai ser visto em 3 meses com uma avaliação cegada. No objetivo secundário, vai ser avaliado se essa mesma intervenção vai reduzir as taxas de reinternação por todas as causas em 6 meses. E dentre outros principais objetivos, esse estudo ele procura mudar principalmente scores de qualidade de vida, scores de fragilidade, principalmente também a distância do teste de caminhada de 6 minutos em 3 meses, inicialmente. Vou trazer também essa introdução sobre o SPPB, que é esse teste funcional. O SPPB ele é dividido em 3 componentes principais da função física, então, tendo uma pontuação de cada componente de 0 a 4, pontuação total que pode chegar de 0 até 12, com pontuações mais baixas representando aí uma função física pior. E já foi visto em outras literaturas, em outros estudos, que uma pontuação de uma alteração na pontuação de 0,5 pontos a 1 ponto é considerada uma alteração substancial. E aqui na figura ao lado, então, a gente tem uma breve descrição do teste. Então, ele é dividido em teste de equilíbrio, com os pés juntos, posição de tandem e semitandem, velocidade da marcha em 4 metros e o teste do sentar e levantar. Aqui na parte de baixo a gente tem a classificação do teste, então de 0 a 3, considerado aí de uma maneira superficial, né? Uma pior performance, de 4 a 9, uma redução na função física, na performance física, e de 10 a 12, uma melhor performance. Isso vai ser avaliado de acordo com o desempenho do paciente. Então, trazendo aí sobre o design, o cenário e os participantes do estudo. Então, só para esclarecer, né, o ensaio ele foi feito e esse artigo que eu trouxe ele é uma análise do ensaio feito.
Então, o ensaio foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico cegado, realizado nos Estados Unidos, principalmente na Carolina do Norte e na Pensilvânia, em alguns centros. Foi feita, então, agora sobre o artigo, né, uma análise secundária pré-especificada desse ensaio clínico randomizado, que é sobre a reabilitação nos pacientes idosos com insuficiência cardíaca aguda durante a internação. O screening foi feito de 17 de setembro de 2014 a 19 de setembro de 2019. A randomização foi feita em grupo intervenção com essa reabilitação multidomínio ou grupo controle. Foi estratificado por centro clínico e fração de ejeção, sendo menor que 45% ou maior ou igual a 45%, ou fração de ejeção preservada ou não. E aí, então, esses pacientes foram estratificados em estado de fragilidade basal, utilizando os critérios de Fried modificados. E aqui, mais para frente, eu vou falar sobre eles. Então, essa avaliação de fragilidade, né? Só para elucidar, então, os critérios de Fried são, principalmente, perda de peso não intencional no último ano, exaustão autorreferida, força de preensão, lentidão e baixa atividade física. A partir disso, os pacientes foram classificados em frágeis, com 3 ou mais critérios, pré-frágeis, com 1 ou 2 critérios, e não frágeis que não atendessem a nenhum dos critérios. A respeito da mudança de fragilidade, então, ela foi avaliada até o início dos 3 meses, como a diferença do número de critérios de Fried entre a primeira avaliação e a avaliação aí depois dos 3 meses. A perda de peso para essa avaliação foi excluída porque a gente sabe que existe alguns desafios quanto à questão hídrica dos pacientes de insuficiência cardíaca. Então, por isso que os critérios modificados, a perda de peso não foi considerada. E agora eu vou falar um pouco sobre os critérios de inclusão. Então, existe uma tabela bem grande sobre os critérios, eu vou citar os principais. Então, principalmente, idade maior ou igual a 60 anos, com independência para atividade de vida diária no período de admissão, uma capacidade física de nível ambulatorial, ou seja, o paciente com uma capacidade física preservada, com expectativa de alta hospitalar. E capaz de andar esses 4 metros na primeira avaliação. Sobre os critérios de exclusão, então, principalmente IC em estágio terminal, uma doença renal em estágio terminal com a necessidade de diálise, e demência ou sequela de AVC, que incapacitaria esse paciente para realizar o protocolo, para participar desse protocolo. E então, os métodos propriamente dito, né? Então, foi uma intervenção precoce e progressiva de reabilitação física em 12 semanas em pacientes com 60 anos ou mais hospitalizados. E aqui nessa primeira tabela, nessa tabela 2, ela apresenta como que foram divididas aí as avaliações. Então, na primeira avaliação, foi quando o paciente estava na hospitalização. Então, o paciente atendeu aos critérios, foi ser avaliado. Então, é aqui que foram tirados os dados da tabela baseline, que eu vou apresentar um pouco mais à frente. Então, ocorreu essa primeira visita aqui na hospitalização, em que foram vistas, né, a distância do teste de caminhada de 6 minutos, o SPPB, os fenótipos de fragilidade, os biomarcadores, o KCCQ, que é uma escala que vai avaliar aí a qualidade de vida dos pacientes, o SF12, a escala de qualidade de vida europeia, a graduação de depressão do paciente idoso, só um minutinho, a avaliação cognitiva de Montreal, os eventos clínicos que aconteceram ali naquele momento, as medicações em uso dos pacientes e as condições geriátricas, como, por exemplo, a queda ou incontinência urinária. Isso na primeira visita. Já nos segunda visita, que seria o primeiro mês, só foi excluída, então, escala de depressão geriátrica e a escala de avaliação cognitiva. O restante dos testes e das avaliações foram repetidos. Já no segundo mês, foi feita uma visita através de uma ligação com os pacientes, principalmente focando aí nos eventos clínicos, nas medicações e nas condições geriátricas.
No terceiro mês, uma nova visita, onde todos os testes e avaliações foram realizados novamente. E a partir do terceiro, quarto e quinto mês, esses pacientes foram acompanhados através de uma ligação, e no sexto mês foi realizada novamente aqui a avaliação de qualidade de vida para ver como que eles estavam. Então, agora uma definição sobre como foi dividido o grupo intervenção e o grupo controle. Então, o grupo intervenção foi realizada, então, essa reabilitação precoce, transitória, personalizada e progressiva para esse perfil de pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada. Iniciou-se no ambiente hospitalar, partindo para o ambiente ambulatorial, realizada em 3 dias na semana, com uma sessão com duração de 60 minutos, repetido em 36 sessões durante as 12 semanas, avaliando, então, e sendo abordados 4 domínios de função física, sendo força, equilíbrio, mobilidade e resistência, com uma progressão contínua baseada em uma avaliação e uma divisão que foi feita nos pacientes, que eu vou explicar no próximo slide. Então, ocorreu essa abordagem nos primeiros 3 meses, e a partir do 4º até o 6º mês, entrou-se numa fase de manutenção, onde o paciente já estava mais independente. Então, foram feitas orientações e incentivos quanto à caminhada, exercícios funcionais que fossem seguros para esses pacientes fazerem em casa sozinhos, sem equipamento específico. E aqui, então, sobre o grupo controle. Então, eram realizados contatos quinzenais com a equipe, seja por ligação ou visita do paciente, durante os 3 primeiros meses, onde ocorreram coleta de informações sobre sintomas, nível de atividade, reabilitação, eventos clínicos. Nenhuma recomendação específica foi passada para esses pacientes. Foi incentivada, então, a adesão à terapia proposta, principalmente aí pela equipe médica, então, os medicamentos, continuar realizando as consultas de acompanhamento. O manejo foi responsabilidade e critério aí do médico assistente, e a terapia padrão foi definida conforme a prescrição médica. Então, não houve uma orientação a respeito das nossas condutas fisioterapêuticas, somente se a equipe médica encaminhasse ou não. E então, aqui na tabela 3, traz essa divisão dos pacientes do grupo intervenção. Então, eles foram divididos em 4 níveis, divididos aí, então, nesses níveis de funcionalidade. Então, força, equilíbrio, resistência e mobilidade. Na parte de força, foi visto se o paciente conseguiria levantar de uma cadeira sem o apoio das mãos. No teste de equilíbrio, se o paciente conseguia manter-se parado com os pés juntos por mais aí de 10 segundos. Durante a resistência, então, se o paciente conseguiria realizar uma caminhada contínua, e no teste de mobilidade, a velocidade da marcha. E agora eu vou apresentar sobre a parte do consórcio, então, o diagrama do estudo. Inicialmente, foram randomizados 349 pacientes, excluídos os pacientes não frágeis para essa análise, porque não tiveram um número ali significante, então, de 3,5%. Os pacientes frágeis eram 55%, então 192 pacientes, e os pré-frágeis 41,5%, com N de 145 pacientes. Então, eles foram aqui nos frágeis e os pré-frágeis divididos em intervenção e grupo controle, e tiveram aí a sua evolução e sua avaliação entre os 3 e os 6 meses, né? E entre esses momentos, aquelas outras que eu citei para vocês. Então, aqui nessa tabela, a gente traz o baseline, então, todas as características dos pacientes participantes do estudo, estão divididos em grupo reabilitação e grupo controle. Ela traz bastante dados para a gente, eu vou apresentar algumas coisas principais. Então, a gente teve 181 pacientes do sexo feminino, sendo 53,7%, 167 deles, ou 49,6%, eram negros, com idade média de 72 anos. E aí o destaque que o artigo traz é para os pacientes frágeis, que apresentam maior quantidade de comorbidades, destacado aqui nessa tabela.
Também os frágeis apresentaram taxas mais altas de comprometimento cognitivo e sintomas depressivos, avaliado na escala de MoCA e no GDS Score. Uma menor função física vista através da pontuação do SPPB, então nessa coluna aqui a gente tem os pacientes frágeis, né? E uma pior medida na qualidade de vida, visto pelo KCCQ, e no euro, na escala de qualidade de vida europeia. Então, aqui, nessa tabela, a gente vai ter a apresentação dos dados referente ao total, o score total de pontuação do SPPB. Então, o que a gente consegue visualizar? Figura A dividido nos pacientes pré-frágeis, figura B nos frágeis. Temos divisão em grupo controle e grupo intervenção. O que foi visto, né? Que, então, inicialmente, no grupo controle, houve um aumento aí de 23% no score do SPPB, dentro dos pacientes pré-frágeis. No grupo intervenção, um aumento aí no score do SPPB de 44%, tendo uma variação, né, entre esses de 21%, com um P de igual a 0,21, que não é uma diferença estatística significante. Já na figura B, aqui nos pacientes frágeis, a gente tem, então, grupo controle com uma diferença de 18% entre o baseline, né, então aquela avaliação inicial e os 3 meses após. No grupo reabilitação, houve, então, essa diferença de 77% entre a primeira avaliação e os 3 meses após. E aí, então, foi vista essa variação de 59% com um P maior de 0,01, que significa uma diferença importante aí falando da parte estatística. E em relação a essa comparação entre pré-frágil e frágil, o P de interação foi de 0,8, que é uma diferença não tão significativa. Então, o destaque maior fica mesmo aqui para o grupo frágil entre reabilitação, no grupo reabilitação. Então, agora trazendo aí os resultados em relação ao efeito intervenção, no grupo controle versus intervenção. Mais uma vez, o destaque aí para os pacientes frágeis, onde houve uma melhora na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, que é visto aqui, então, nessa figura D, em que a corzinha aqui mais clara é o grupo controle e o grupo intervenção, o mais escuro, o grupo controle, e o mais claro, o grupo intervenção. Então, teve um efeito aí de 49, com intervalo de confiança de 18 a 79, com o P igual a 0,002. Em relação à qualidade de vida dos pacientes frágeis, também foi observado aí um aumento, né, uma melhora entre o grupo reabilitação e o grupo controle. Aqui vale comentar, né, que em respeito à qualidade de vida, é natural que os pacientes pré-frágeis apresentassem uma melhor qualidade de vida, dadas as suas condições prévias ao estudo, prévias à internação. Mas mesmo assim, os frágeis se destacaram com uma diferença aí, um efeito, né, de 11, com intervalo de confiança aí de 4 a 18, com o P igual a 0,002. Já em relação aí ao score de depressão geriátrica, também houve uma diferença. Aqui a gente consegue observar, né? Então, grupo controle em azul, grupo intervenção em vermelho, destacando aqui somente os pacientes frágeis, houve uma diminuição aí nesse score de depressão, que vai indicar para a gente um avanço aí após a intervenção realizada. Então, agora falando aí sobre os resultados na interação dos frágeis versus pré-frágeis. Foi observado e foi bastante destacado no artigo em relação à melhora do score de velocidade da marcha. Então, nessa figura A, a gente consegue visualizar aqui um efeito de 0,8, com intervalo de confiança de 0,5 a 1,1, com um P maior de 0,001, sendo uma diferença estatística significante para a gente, o que sugere aí que possivelmente a intervenção foi importante, aí falando da parte de mobilidade dos pacientes. Então, houve uma melhora na velocidade da marcha. Trazendo, então, sobre componente de fragilidade e a intervenção realizada, né? Um dos objetivos era saber se houve aí uma diferença após os 3 e os 6 meses da reabilitação. Então, após os 3 meses, foi
foi visto que o número de critérios de fragilidade foi menor no braço em intervenção. Então, uma proporção menor de participantes atenderam aos critérios de lentidão e exaustão. Então, lá no começo, trouxe os critérios de fragilidade e dentro deles tinham a lentidão e exaustão. Aqui no A, a gente consegue ver sobre a lentidão, né? Então, novamente, o azul, grupo controle, vermelho, grupo intervenção. O baseline nessas duas primeiras colunas, então a gente, só comparando aqui, grupo intervenção. Então, no baseline tinha uma proporção aí de lentidão de 68 dentro dos pacientes, e aí após os 3 meses de reabilitação, uma proporção de 41 pacientes apresentavam aí a lentidão. Já na figura B, então, novamente, baseline aqui nas duas primeiras colunas, os 3 meses nas duas segundas. Então, proporção de exaustão, grupo intervenção vermelho passou de 75% dos pacientes apresentavam esse critério, passando para 32% dos pacientes apresentando esse critério após os 3 meses de intervenção. E em relação à mudança na fragilidade dos resultados, aí após os 3 meses. Então, foi observado que uma redução de 1 unidade nos critérios de fragilidade após os 3 meses reduziam aí apresentavam taxas mais baixas de hospitalização, então, trazendo aqui nesse primeiro quadrinho aqui em vermelho, então, todas as causas de hospitalização apresentaram um efeito aí de 0,65 após 3 meses de intervenção, com um intervalo de confiança de 0,52 a 0,80. E em relação à reinternação combinada por todas as causas em 6 meses, foi visto aí, então, um efeito de 0,62 a 0,5, um efeito de 0,562 com um intervalo de confiança de 0,5 a 0,76, o que foi, para o artigo, eles consideraram aí uma diferença importante estatística a respeito dessa mudança. Então, ele destaca ali no final dos resultados do artigo uma melhora também na fragilidade e nos riscos dos eventos clínicos adversos nos pacientes do grupo controle, talvez pelas orientações realizadas pela equipe. E aí, entrando um pouco na discussão do artigo, né, após a apresentação dos resultados. Então, que é visto, né, que idosos hospitalizados com a IC descompensada, com maior carga de fragilidade, apresentavam maior benefícios com essa intervenção proposta. Em respeito à fragilidade, então, foi vista que as melhorias mais robustas na função física vieram como resposta dessa intervenção de reabilitação nessa população específica estudada no estudo. Estudada no estudo não, mas apresentada no estudo. E aí, mais uma vez, o destaque para os pacientes frágeis dentro do grupo intervenção. Foi observado, então, essa melhoria líquida de até 1,3 pontos maior na pontuação do SPPB, comparando com o grupo controle. Uma melhoria de 2,1 pontos em comparação com os frágeis, os mesmos, né, frágeis, atendendo aqueles critérios, só que agora dentro do grupo controle. Então, frágil comparando com frágil. E níveis de função física semelhante ao dos pacientes pré-frágeis no final da intervenção de 3 meses. Então, os pacientes frágeis já apresentavam uma melhor condição funcional, e aí, ao final da intervenção, os pacientes frágeis conseguiram alcançar esse nível aí de funcionalidade dos pré-frágeis. Então, estudos anteriores levantam o dado que o aumento de uma unidade no SPPB pode reduzir até 25% de chance de prejuízos na mobilidade dos pacientes. O efeito da intervenção, então, ele é consistente entre esses pacientes frágeis para desfechos secundários também, como a gente já observou. Então, qualidade de vida e os sintomas depressivos, e que levanta a possibilidade para a gente que os pacientes frágeis podem obter maiores benefícios dessa intervenção inovadora proposta no estudo. E aí ele levanta, né, um questionamento, né, por que os pacientes frágeis tiveram uma maior resposta a essa intervenção? Então, é importante lembrar que o estudo ele teve uma população específica e, a partir disso, foram observados os mecanismos fisiopatológicos dessa população. Então, uma carga de inflamação sistêmica, a sarcopenia, a função mitocondrial prejudicada e uma miopatia esquelética. E, a partir desses mecanismos, foi traçada a intervenção.
Então, dentro da intervenção, precisavam ter esses seguintes critérios. Então, o início precoce, quando possível, a partir da admissão do paciente, uma dosagem individualizada para cada paciente, estratégias de adesão, né? Então, entender ali o que o paciente consegue fazer, como ele consegue fazer, se a gente consegue se expressar adequadamente para ele, múltiplos domínios da função física, então, avaliando aí a resistência, a força, o equilíbrio, progressão contínua baseada naqueles 4 níveis que os pacientes foram divididos, então, quando ele avançava de nível, havia aí uma progressão para esses exercícios propostos. E também foi observado aí que os maiores prejuízos iniciais na função física entre os frágeis apresentavam maior potencial para melhoria funcional. O que foi visto, né, que o SPPB basal médio dos frágeis era de 5 e os pré-frágeis de 7. Então, considerando que já foi falado que o intervalo do SPPB do score vai de 0 a 12, existiam ainda espaço para melhorias. Então, é possível afirmar que os benefícios eram mais robustos, não somente ligados ao baixo status funcional do paciente, como também desconsiderando aí um efeito teto, considerando os pacientes pré-frágeis. Então, eles ainda tinham potencial para melhora, tanto os pré-frágeis quanto os frágeis. Não é porque eles igualaram que os frágeis não se igualaram aos pré-frágeis porque não tinha mais para onde ir. Os pré-frágeis podiam melhorar ainda, e aí os frágeis chegaram ao mesmo nível. Então, ainda tinha caminho ali para intervir com a nossa reabilitação. E dentro do braço intervenção, né, o que foi visto que essa menor evidência de fragilidade em resposta à intervenção apresentou um menor risco de eventos clínicos adversos. A diminuição de uma unidade no score de fragilidade é visto aí no artigo como uma redução de 37% nas reinternações por todas as causas ou taxas de mortalidade. O que ele traz também é que esse estudo não teve o poder adequado para determinar o efeito da intervenção nos eventos clínicos, e ele também discute e pontua que é um dos outros braços aí dessa continuação do estudo, porque esse estudo ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, descreve como que foi feita a intervenção, como ela foi delineada, a segunda parte foca nos idosos, e a terceira parte, que é essa que eu estou apresentando para vocês, foca na fragilidade. Existe a possibilidade de continuação em relação, focando aí nos eventos clínicos. Então, o que ele traz de ponto forte? Então, que teve uma definição de fragilidade avaliada com os critérios do fenótipo de Fried, uma população de estudo única, incluindo esses pacientes idosos com esse descompensado e alta carga de fragilidade, com comprometimento funcional e altas taxas de comorbidade. Os participantes da comunidade de locais de cuidados terciários, então aumentando a generalização dos resultados do estudo, uma intervenção inovadora e concebida para visar principalmente as deficiências na função física em vários domínios, não somente força ou resistência. E o início foi feito aí durante a fase hospitalar, quando os déficits ainda eram mais graves e o risco mais elevado. Dentro das limitações do estudo, então, ele não teve o poder estatístico adequado para determinar se a fragilidade basal modificou com os efeitos do tratamento de intervenção, que era o objetivo principal. O fenótipo de Fried ele vai estar concentrado somente na função física, não em outros domínios aí de desempenho. Os participantes não estavam cegos, o que poderia gerar um viés aí de incentivo maior para eles. Então, eles sabiam que eles estavam participando do estudo, não sabiam se era intervenção ou controle, mas eles sabiam que estavam participando. Então, talvez uma motivação um pouco maior aí para a reabilitação. E não foi observada aí uma diferença estatística significativa em questão da adesão e a intervenção entre esses pacientes frágeis e pré-frágeis. E como conclusão, então, ele traz que o estado de fragilidade basal entre os pacientes idosos com insuficiência cardíaca aguda descompensada modificou-se com os efeitos dessa intervenção de reabilitação física multidomínio, precoce, transicional, personalizada e progressiva. As melhorias mais robustas e significativas na função física estavam ali entre os pré-frágeis versus os pacientes frágeis, e está sugestivo para que essa intervenção pode ser eficaz nesses pacientes idosos, dessa população específica, que apresentam essa alta carga de comprometimento funcional e, portanto, demonstrando maior necessidade aí dessas terapias propostas. Obrigada.
O quê? Muitos aplausos para Mariana. Obrigada. Que ótimo. Obrigada, Mariana. Super interessante, muito legal, interessante, né? De verdade. Assim, eu estava aqui com a cabeça a 1000 por hora pensando nos resultados desse trabalho aí. Acho que foi muito rico pensar, né? E o quanto aquele doente que é frágil se beneficiou. Sim. Agora, você falou uma coisa no final que me chamou a atenção, e acho que é uma das conclusões que você viu lá. Você falou agora no finalzinho que o doente pré-frágil e o doente frágil, eles chegaram praticamente no mesmo nível de funcionalidade. Quer dizer, a gente ainda tinha muito o que melhorar. Sim. Nos dois grupos. Sim. Mas só de você dizer que o doente frágil melhorou tanto a ponto dele pós-reab atingir um nível e subir uma Sim. categoria acima na caracterização da fragilidade, Sim. Nossa, não tem nem o que discutir aí, né? Acho que a gente dispensa apresentações, né? E esses testes, eu vi também que você tem ali naquela lista de testes, tem muita coisa de avaliação de qualidade de vida Sim. e cognitiva. Acho que tem quase uns 4 antes do Montreal. Deixa eu botar aqui. Aqui, né? Ele tem o SF-12, que ele cita em algumas partes do artigo, ele tem essa escala europeia também de qualidade de vida, então ele traz bastante, tanto que era um dos objetivos do estudo, né? Falar também sobre a qualidade de vida desses pacientes, que tem ali para a gente um leque bem grande sobre possibilidade da gente intervir também, né? Acho que essa parte funcional interfere muito aí nessa parte de qualidade de vida para o paciente, né? Eu acho que é justo, porque a gente não está falando só de função, mas ter função significa ter qualidade de vida, Exato, né? Exatamente. E às vezes a gente, quando vai oferecer isso num sistema de reabilitação para um paciente, a gente diz, olha, é super importante você levantar da cadeira sozinho, mas a gente às vezes não consegue né? Vender o peixe. Dizer para ele, olha, isso é qualidade de vida, levantar sozinho. Às vezes isso é que é o... Talvez o trabalho é interessante até para quando a gente está lá na unidade de internação geral e vai ter que convencer o doente a fazer uma coisa, Sim. porque não é fácil. O que a gente até usa bastante lá é falar para o paciente, olha, você não quer ir no banheiro? Você não quer sentar e levantar sozinho, sem precisar de ajuda? E aí, vamos sentar e levantar, usa estratégia de fortalecimento, enfim. Então, acho que tentar linkar a prática com a teoria e o que ele vai fazer em casa, né? Até para essas orientações que ele vai realizar os exercícios em casa também, né? Então, explicar o porquê dele estar fazendo aquilo. Perfeito, é super aplicável, né? Sim. Super total. Aplicável na vida de vocês e da prática clínica diária. Sim. Achei fantástico. Sim. Muito bem, alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer alguma observação? Mari. Perdão. Parabéns, viu, Mari? Obrigada. Foi ótimo, Mari. E o que a gente vê, acho que para nós da internação geral, é começar a aplicar mais nesses testes funcionais, quando a gente observa alguma déficit de força. A gente estava comentando aqui que os nossos pacientes que a gente avalia são os valvopatas, é outra população, Sim. né? Por isso que dá até melhor o SPPB, Sim. né? Não tão baixo, mas no idoso, que eu acho que é uma população que a gente tem aqui, e os nossos, quando vêm, são bem frágeis, né? Sim. Acho que se a gente aplicasse, também ia dar, e quanto a gente beneficia. Ganha com isso, né? Insistindo, a hora que a gente é chamada para intervir nesse paciente, né? Insistir em tirar do leito, orientar a enfermagem em relação a coisas simples como no banho assistido, poder tomar um banho na cadeira higiênica, né? Que às vezes é uma coisa que na rotina do dia a dia, se ficar só no leito, esse paciente está perdendo, né? Sim. E ter um programa mesmo, né? Que a gente tentasse ver o que poder fazer, né? Não sei se eles citam como é que foi a intervenção, eles né? Como citaram é que foi? Nesse artigo ele cita, mas ele descreve mais detalhadamente no primeiro estudo, que é o design mesmo da estratégia proposta. Então, ele refere os exercícios feitos, ele refere tudo isso, ele mostra o protocolo, sim. Acho seria interessante até para ver, né, roda, porque a gente tem, às vezes, esse idoso com IC, né, internado, sim, ou só o idoso frágil que veio para cá, né, mas acho que é o que mostra quão importante que é o exercício, a atividade física em qualquer eixo, com né, certeza. Tanto no jovem e aí nessa população. Parabéns, Mari. Obrigada. Oi, Mari, parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu queria falar 2 coisas. A primeira que eu e a gente estava comentando que
nos resultados basais do SPPB mesmo, tanto dos pacientes frágeis e não frágeis, se a gente for pegar os pacientes pré-frágeis, na verdade, né? Eles também foram ruins, assim, no SPPB. Não era bom, não foram tão bem, Sim. assim, porque uma média de 6,9 está um limite inferior do moderado desempenho. Exato. E aí aqui a gente estava discutindo que na nossa aplicabilidade aqui do INCOR, né, nesses pacientes, a gente não vê uma pontuação tão baixa assim, já nos pré-frágeis, né? E aí a gente estava discutindo a média de idade dos pacientes, que nossos pacientes também são mais jovens. Sim. Então a gente sabe que a fragilidade ela está ligada também com o avanço da idade, né? E talvez e a gente percebeu essa diferença mesmo. Sim, pode ser por conta disso que a idade média pacientes... ali era de 72 anos, né? A gente estava discutindo mais que 60. Que a idade média aqui é 60, né? Então é bem diferente isso. E pegando esse gancho da questão da idade, os primeiros estudos que saíram em relação à fragilidade estavam ligados principalmente à questão da idade mesmo, do avanço da idade. Hoje a gente vê que está ligado também à doença crônica, principalmente à doença cardiovascular. Então, esse resultado ele é muito, muito importante, rico, porque significa que, por mais que a gente faça essa intervenção inerente da questão da patologia, porque aí assim, diferente dos nossos pacientes cirúrgicos, a gente tem a cirurgia que pode tirar essa questão do fator da doença. A insuficiência cardíaca não, uma doença progressiva crônica, então é um resultado muito importante para a gente aplicar em nossos pacientes. Tem espaço, né, para a gente intervir nisso. Exatamente, até estudos recentes trazem que se a gente nesse estudo não traz esse resultado, mas é associado à nutrição mesmo, suplementação proteica, esses pacientes, eles conseguem evoluir muito mais aí nessa questão de reabilitação. Com certeza. Bom, Mari, parabéns. Obrigada. Não sei se sou a Juliana, trabalho com os alunos da USP aqui, e parabéns pela apresentação, ficou muito bem claro a apresentação do artigo, e eu queria só fazer um adendo, na verdade, complementando o que a Gabi e a Silvia comentaram, que, assim, o protocolo é muito fácil da gente aplicar aqui, porque eles usaram o Borg. Então, assim, a gente não precisa de instrumentos para além, para aquisição no hospital. Se a gente souber explicar o Borg para o paciente, a gente consegue fazer esse protocolo com esses multidomínios. E que a IC avançada, né, que a grande maioria desses pacientes, quando estão na fragilidade, ela está aumentando muito a prevalência, porque o tratamento está fazendo com que os pacientes com IC sobrevivam, né, mas não há uma cura. Então, esses pacientes só estão vivendo mais com uma qualidade de vida muito ruim, né? Então, até há um hábito, né, que fala que o tratamento da IC é um quarteto fantástico, né, que são as medicações. E agora eles falam de um quinteto, que é a reabilitação cardíaca, porque dentre todas as medicações que são preconizadas para IC, nenhuma delas melhora tanto a qualidade de vida quanto a reabilitação. Com certeza, o movimento está diretamente ligado à qualidade de vida, né? Então, assim, a gente começar nesse ambiente hospitalar, e é uma população que, principalmente se a gente for pensar que no INCOR, elas não têm esse serviço quando sai do hospital. Né? Então, assim, a gente tem um campo grande para trabalhar com esses pacientes. E aí, só mais uma coisinha, que assim, tem um outro estudo, também, eu não sei se é de 2020, 2022, ele é retrospectivo, mas, assim, ele é bem bacana porque eles estudaram os transplantados. E aí foram ver quem era frágil 6 meses antes do transplante. Então, é um N grande, são mais de 100, 150 pacientes, e fizeram essa validade porque era no critério de Fried, e eles viram que os pacientes que eram frágeis pelo critério de Fried foram associados a maior mortalidade pós-transplante, maior tempo de ventilação mecânica e de hospitalização. E acho que é até um pouco do que a gente vê na prática também, Exato. Né? Então, assim, a gente está vendo que tem uma intervenção que pode mudar para eles de frágeis, talvez para pré-frágeis, e há já evidências de que está associado
a mortalidade pós-transplante, que muitos deles vão estar aí na fila. Sim, né? Então, eu acho que é muito mais bacana, robusto aí, né, o resultado. A gente está intervindo. Parabéns. Obrigada. Peguei o microfone da Ana Maria. Obrigada. Oi, Mari. Muito bem, parabéns, adorei sua apresentação. Obrigada. Muito interessante o trabalho. Uma das perguntas, na verdade, a Silvia já fez, que era em relação ao protocolo utilizado na internação, né? A gente vai procurar o primeiro, eu vou procurar. E uma outra questão, assim, que ela chamou atenção em relação a quantas escalas, né, de qualidade de vida foram aplicadas. E a gente sempre ficou na dúvida, né? Eu sei que a gente também aplica na casa, mas o quanto de comparação me dá realmente você comparar um paciente que está internado, onde a internação impõe várias limitações por si só, independente da condição do paciente, com a vida já externa, né? Então, comparando ao longo do tempo. Então, o quanto de melhoria nessa qualidade de vida realmente foi alcançada e o quanto era a sensação de perda dessa qualidade pela internação. Sim. Então, assim, como vocês aplicam bastante na enfermaria, eu queria que você colocasse a sua experiência em relação a isso. Eu acho que é nítido nos pacientes relação com qualidade de vida, né? A gente conversa bastante sobre isso com eles na internação, né? A maioria fala, aqui eu tô assim, mas em casa com certeza eu estarei melhor, né? Então, isso é muito visto, né? Até o que às vezes a gente fica meio assim, porque a gente orienta quanto à importância dele manter esses exercícios, a gente entrega a cartilha, a gente reforça, tira dúvida, então impõe que ele vai precisar fazer isso, mas a gente não tem ali o dado para saber se ele fez ou não, mas ele afirma que a qualidade de vida vai ser melhor fora dali, né? Então, acho que também falta um pouco disso, desse acompanhamento da gente após, né? Acho que é mais uma questão aí de, enfim, de a gente estar dentro do ambiente hospitalar, mas a reabilitação após o ambiente hospitalar a gente não tem, então a gente não consegue acompanhar esse paciente, a gente não sabe até quando. Eles esperam que tenha uma melhor qualidade de vida e a gente, com as nossas intervenções de orientação, de entrega de cartilha, quer que isso aconteça. Então, apresentando a importância de dar continuidade aos exercícios e às orientações propostas, mas a gente não consegue ter esse dado aí de melhorou ou não. Às vezes, alguns pacientes, eles reinternam, então, principalmente lá no sexto, a gente tem um contato mais próximo, a gente vê que, voltou bem, voltou por outros motivos, mas voltou fisicamente bem, mas não é a grande maioria, né? Eu acho que por não ter esse contato de uma reabilitação após a fase 1, a gente acaba perdendo esse dado aí em respeito à qualidade de vida, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Povo aí do fundão? Não? Mari, parabéns pela apresentação. Eu acho que ficou extremamente claro, né? E duas coisas. O tamanho de efeito, né? O N é grande. Sim. E para uma população específica, a gente melhorou 1,3 no SPPB, sim, né? Sim. É engraçado, como a Ju colocou, talvez na nossa população aqui, a gente tenha uma variação um pouco maior, sim, quando a gente for estudar. Sim. E na conclusão, volta só lá na conclusão, por favor, que eu quero chamar atenção para um ponto. Exatamente o que você colocou em negrito, né? Uma intervenção multidomínio, ou seja, não tem algo específico, mas várias coisas podem ajudar, sim, esse paciente, sim, precoce, transicional, personalizada e progressiva. Sim. Então, mais uma vez, a evidência vem trazendo para a gente que... Acho que isso aqui, esse quadrinho aqui também fala bastante. Exato, né? A gente precisa individualizar. Quando você avalia bem, você individualiza a terapia, você faz o que o doente realmente precisa. E aí a gente consegue ter os melhores desfechos, né? Mais uma vez, toda essa série, esses 3 artigos aí desse grupo, que foram publicados no New England, ele sempre termina com essa questão da individualização, né? Sim. A gente precisa avaliar melhor para fazer o que tem que ser feito, sim, e de uma forma
melhor também, né? Acho que também para a gente otimiza tempo, né? Exatamente, exatamente. É esse o ponto, né? Sim. Quando você faz a mesma coisa para todo mundo, provavelmente a gente não sabe o que está fazendo. Pode acertar, mas às vezes não, né? A gente precisa individualizar. Parabéns. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes. É isso. Acho que você confirma. Acho que já foi. A gente já apresentou. Não sei quais. Aí depois saiu.